Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre o Paciente e Outro. Obrigado aos nossos apoiadores, Dental Brasil, Tal Chá, então eu vou servir um chá para vocês, e a Padaria Guela. Devia ter ido lá buscar um salgado ou um doce pra gente, eu não tive tempo hoje, mas na próxima vocês vêm e a gente come dobrado, tá bom? Ou a gente vai uma hora lá para conhecer. Não sei Combinado. se vocês já foram lá alguma vez na Guela? Já, com certeza. O melhor café de Bauru é lá, apesar de ser padaria, também vende outras coisas, né? Muito bom, é muito bom. Hoje recebendo aqui dois colegas assim do dia a dia ali da faculdade, né? A Elô e o meu amigo Silvio também, pela segunda vez aqui, a gente já fez uma live há um tempo atrás. Uma pessoa muito compromissada para conseguir estar ele aqui, então vocês aproveitem aí a nossa conversa, que acho que eles vão falar a gente vai falar de um tema hoje que eu pedi para eles ajudarem a gente, que acho que cabe para paciente que tem fissura, para paciente que não tem fissura, para quem já usou o aparelho, para quem vai usar, para pai de paciente que vai usar o aparelho, que é a famosa contenção, né? Então, acho que hoje em dia vocês estão os mais atualizados aí que eu conheço sobre esse assunto, né? Então, sejam bem-vindos aqui. Obrigado por você estar aqui mais uma vez. É mentira, não, né? Não, obrigado, Zé, pelo convite, né, Elô? A gente tá Também, muito muito feliz. obrigada. Muito feliz de estar aqui. Aqui é um ambiente muito gostoso. A gente conhece aí há um tempo Sim, e é sim. muito bom. E a gente tá estudando esse tema aí há um tempo, né, Elô? Pois é. Por que parece que todo mundo sabe e ao mesmo tempo não sabe nada de contenção? Você tem essa impressão às vezes? Cara, Eu sinto muito isso às vezes, sabia? Na verdade, eu acho que até a gente que está estudando isso muito a fundo, a gente também sabe pouco. E quanto mais a gente vê sobre isso, mais a gente descobre também, a gente sabe menos do que a gente espera. Eu acho que é um tema muito controverso, né, Elô? Exatamente. Por ser uma coisa que está há muito tempo na ortodontia, né? A gente acha, é só isso. Mas não, toda hora aparece uma coisa nova, né? Um tipo de contenção nova, uma complicação nova. E aí gera muitos debates, muitos assuntos e sempre rendendo pesquisa, né? Porque eu vejo uma coisa assim, todo ortodontista, vamos falar assim, mais experiente, ele tem um protocolo dele já Exatamente. formado que ele segue, né? Putz, E às vezes isso vem desde quando aprendeu, desde a especialização, ou foi... A gente no dia a dia, na clínica, vai melhorando isso também. Melhorando assim, vai se adaptando, né? Porque como que é a contenção para mim? Vai muito de como é o seu protético, né? De como ele gosta de trabalhar, tem isso também. Às vezes você exige uma coisa, mas seu protético prefere outra, também tem que ter esse consenso de como fazer. Tem ortodontista que gosta de fazer a própria contenção, né? Tem ainda os que gostam de pôr a mão na massa ali e fazer, às vezes o 3x3 ou manda confeccionar a Howley. Muitos fazem a Clear em casa hoje, né? Com a plastificadora, isso facilitou. Mas, por exemplo, ontem eu atendi uma paciente aqui, que ela mostrou uma foto do marido. Ah, o que eu tenho que fazer? Usou o aparelho, tirou o aparelho, nunca pôs contenção. Tá com ampliamento terciário no arco inferior. Daí ela fala assim: ah, agora tem que usar o aparelho? Eu tenho, não tem outro jeito de resolver. Ah, mas ele usou tanto tempo. Falei, mas agora não conteve e perdeu, né? Pois é, às vezes as pessoas focam tanto em tratar, né, que esquecem do pós, que é tão importante quanto, né? E aí eu acho que também cabe a gente, ortodontista, sempre saber orientar tudo direitinho. E como você falou, às vezes, como é uma coisa tão antiga, que cada um tem sua preferência, às vezes o próprio dentista não percebe que aquilo não está funcionando, ou que tem que se atualizar, né? Que esse tipo não se usa mais. E aí gerando muito debate e muita coisa, fora o número imenso de opções, né? Então, Eu acho que às vezes a gente fala assim, eu também já falei muito disso. Tipo assim, a gente opera um paciente, ó, e depois você tem que vir aqui pelo menos uma vez por ano depois isso. que tiver a alta. Ou quando opera, ele já sabia que ele vai operar e tem que manter o aparelho um tempo depois. Porque às vezes acha que, acabou, operou. E muita outra coisa que eu percebi que na odontologia é assim, todo mundo acha que fazer uma lente de contato, uma coroa, um tratamento é para sempre. É. Nada é para sempre, sabe? Porque tudo vai depender de manutenção, principalmente em coisas compradas. Se você fez uma prótese, se você fez um tratamento que a pessoa vai envelhecer, você tem que contar que isso. É que é chato falar isso, né? Tem garantia o serviço, mas tem uma manutenção que vai ser exigida com o tempo, né? Não, pois é, e cabe tanto a gente como dentista orientar, né? Como sempre tá se atualizando, porque antigamente já tinha um protocolo que, às vezes com um ano tirava tudo. Só que hoje em dia a gente já tem estudos que respaldam, né? Toda a recidiva, tudo que está envolvido. E aí a gente tem que saber manusear isso aí também. Agora, uma boa pro Silvio. Como que eu sei olhar para a pessoa
E saber que, você tem que usar um ano ou você tem que usar o resto da vida. Ou sempre eu vou falar que tem que usar pra sempre a contenção no medo de não errar, Silvio. Cara, contenção é um negócio meio bizarro, né? Tipo Porque tem assim, isso, não tem? Paciente que às vezes fala, quebrou, não usei mais e o dente tá perfeito. Ou ele quebrou e voltou, tem que retratar, por exemplo. primeiro, até voltando num ponto que você comentou, Zé. Contenção eu acho um tema meio complexo e controverso demais, porque realmente cada um tem o seu protocolo, dependendo de N fatores e N variáveis aí. O fato é que até numa mesma instituição de ensino, se você perguntar para um professor, qual contenção eu uso nesse caso? Ele vai falar uma, e o outro professor pode até falar outra, em tempos diferentes. Um vai falar, usa uma contenção Hawley por 6 meses, depois pode usar só para dormir. O outro vai falar, não, usa só para dormir. Isso é muito variável até dentro de uma mesma instituição, né? Isso que torna as coisas meio complicadas também. E é claro que essa é uma pergunta que todo paciente vai fazer para o ortodontista, para qualquer um mesmo. Quanto tempo eu vou ter que usar a contenção, né? Isso é uma pergunta esperada, é a mesma pergunta do quanto tempo eu vou ficar de aparelho. Para Assim que tira, a segunda pergunta é essa, né? Exatamente. E isso, a maneira mais segura até de você se proteger é realmente você falar que O máximo possível. Em vez de falar para sempre, ou não, vou usar para sempre, é mais fácil você comentar. E independente do caso, mesmo o caso mais severo ou menos severo, hoje mesmo, ano passado saiu um estudo muito importante, uma revisão da Cochrane sobre contenções, né, Elô? E esses pesquisadores, eles reuniram aí os melhores estudos e eles mesmos comentaram. É melhor você comentar para o seu paciente o seguinte, enquanto você quiser que seus dentes se mantenham onde estão, a melhor segurança que você vai ter é usar esse dispositivo que eu tô te entregando. Entendeu? E aí, o seu remédio é esse, tipo... que é o que você comentou. Existe uma manutenção, não tem como. E o fato é que eles comentam uma coisa muito interessante, que eu tô aplicando também, aplicava no consultório, né? E agora também é uma coisa que provavelmente a gente vai estipular, é que os pacientes estão usando a contenção realmente só para dormir agora. Então, não existe nada na literatura, na verdade, que sugere que você deve usar a contenção full time, que seria o dia inteiro. Então, ele usaria só para dormir, entendeu? Porque eu acho que uma contenção full time, por exemplo, se o paciente for usar uma Clear, que é tipo um alinhador que vai sobre os dentes, durante o dia é muito ruim para falar, ela acaba dando, o dente não encosta direito, você tira toda hora, acaba esquecendo no lugar. Então, acho que se manter em casa, não sair de casa, tem menos chance de perder também, né? Por ortodontista ter que ficar refazendo isso. Mas eu já vi paciente assim, de pós-cirurgia ortognática, quando a gente trabalha com vários ortodontistas, fala assim, por que que eu vou ter que usar uma placa com acrílico no céu da boca? Tipo, que seria uma Hawley, né? E por que que um amigo usou e tá usando uma Clear, que eu acho mais bonitinha para dormir e tal? A Clear parece que tem mais adesão do paciente, eu percebo isso, do que a que tem o céu da boca, né? Tem alguma sugestão de quando escolher entre uma e outra? Olha, isso é muito interessante. Isso também é controverso. Eu acho que tudo que envolve contenção é controverso, mas realmente parece, e isso falando embasado em algumas coisas aí, que o Hawley, ele realmente... E o Hawley, é aquele negócio. Ele foi criado em 1919 e é usado até hoje. Não tem como falar que ele é ruim. Porque às vezes eu escuto, é ultrapassado, eu não vou usar. Mas, gente, se ele está sendo usado há mais de 100 anos... Não é à toa, né, Silvio? Exatamente, entendeu? Então, o Hawley, aparentemente, ele parece manter o transversal muito bem. Mais até do que uma termoplástica. Então, se você teve um caso, e esse caso realmente teve alguma alteração transversal significante, geralmente pacientes que passaram por cirurgia... Descompensação, às vezes, né? Exatamente. Então, compensações extremas do transversal também, o Hawley talvez seria mais indicado. Mais até do que uma termoplástica, né? Uma formada a vácuo. Então, seria interessante usar o Hawley, né, Elô? O material também, né? Mais resistente e tal. Sim, Resina acrílica. E eu acho que, se você for ver, ele segura muito mais pro vestibular e por palatino, né? Tem E dá pra ativar, um limite maior, assim, né? Se precisar, dependendo do caso, dá pra ativar. Mas eu entendo que pro paciente é ruim a parte do céu da boca, não sentir, né? Muitos pacientes que usam, aqui a gente vê aqui, que vem procurar, por exemplo, não tem nada a ver com ortodontia, mas que não gostam de usar a prótese total e querem fazer um protocolo, por justamente achar que o paladar fica alterado e do céu da boca tá com acrílico ali, né? É o pavor do paciente, né? De ter o palato liso. Esse negócio de percepção do paciente, ele é muito estranho, né? E, curiosamente, a gente está desenvolvendo umas pesquisas aí no departamento envolvendo contenção, e isso é uma coisa do brasileiro. O brasileiro,
curiosamente, ele não... Se você comparar um Howley, uma termoplástica e uma fixa, o brasileiro ele prefere a fixa. Tipo assim, para não ter que pensar. Será que é isso? Exatamente. Praticidade, né? A facilidade. Tá só ali. E a gente, nos questionários, perguntando para eles exatamente essa resposta. Eu falei, nossa, mas por que você preferiu a contenção fixa? Ele, eu não quero ter que pensar, eu não quero ter que limpar Lembrar de ela carregar. depois, eu não quero guardar no meu bolso, eu não quero colocar num copinho com água, eu não quero ter preocupação. E Tá a fixa ali, tá lá. ali. Então, e isso a gente fala numa porcentagem muito grande dos pacientes, eles estão preferindo muito a fixa, tanto em cima quanto embaixo. É uma coisa de se pensar, né? Porque você acha que o paciente quer ficar livre de alguma coisa unindo o dente ali, às vezes isso é normal para ele, acostuma. Ele esquece lá, E pronto. o que não é muito bom às vezes, porque ele esquece de De higienizar, limpar, tudo. manutenção. Mas outro dia eu não dei uma aqui para um paciente que eu falei assim, não, você vai morder normal. Ela fala assim, Zé, nunca mordi normal. Não sei como que é isso, eu espero que seja bom. Cara. Por isso que eu tô aqui, né? Ia fazer cirurgia, mas tipo, tem uma deficiência maxilar muito grande e a vida inteira mordeu errado. Como que eu falo pro paciente, não, você vai morder melhor? Eu mordo bem, eu como bem. Tipo, na cabeça do paciente que nunca mordeu certo, aquela mordida que ela tem errado é boa até hoje. Isso é verdade. Como que ele vai entender Não que é? vai agora... Ah, tá, eu vou operar. A maioria opera porque vai melhorar a estética, pensa que a função vai ser melhor, mas não sabe o que que é, não tem como quantificar isso, de como saber. E a Elo veio, acho que para tentar trazer um pouco disso, né? Começar com alguma inovação, porque eu acho que muito... Essa parte do 3D, do fluxo digital, isso é um hype, né? Todo mundo quer estar envolvido nisso, né? Eu tenho o laboratório de orto, eu vejo que isso ainda vai caminhar muito para melhorar essas coisas de contenção, no sentido de imprimir um metal, por exemplo, ou fresar um metal. Mas ainda hoje, se você for ver qualquer laboratório de ortodontia, as coisas são muito manuais, né? Os protéticos de orto tem que ter uma habilidade boa, né? Acho que todo mundo que já foi algum dia acompanhar um protético fazendo um RAS, por exemplo, é uma coisa, a solda, a dobra, vai tentar fazer aquilo, é difícil, é uma coisa que vai um treino ali para a pessoa conseguir fazer. Então acho que isso tá numa transição, a gente está numa transição, né, de coisas impressas, 3D, de melhorar a solda, de não ter que esquentar as Solda coisas, laser. não ter que esquentar para não ter que destemperar o fio, muita coisa assim. Só acho que isso também é controverso, né, Silvio, do destemperar ou não, porque para soldar tem que pôr calor, né? Pois é. E você, como que chegou nisso agora? Que você está fazendo um trabalho, né? Que a gente vai ter os resultados ainda. O Silvio está aqui também como orientador desse trabalho, também participando. Que é uma contenção impressa que vai poder ser feita no consultório, né? Pelo Isso. próprio ortodontista, né? A gente vem tendo há alguns anos, né, o boom do digital, né? E, infelizmente ou não, tanto a gente que é ortodontista como os laboratórios têm que se atualizar, né? Então, não adianta também só o dentista saber fazer, o laboratório não se atualizar, ficar só na parte mais antiga, né? Nem como também a gente só mandar as coisas para o laboratório e não saber mexer o que a gente precisa, né? E na ortodontia a gente sabe que isso está em toda a área, né? Desde o escaneamento até a parte dos alinhadores, que fez crescer muito. Muito, né? Muito essa parte, né? E agora, eu, no meu doutorado, estou tentando entrar na parte de contenção, que é uma parte muito nova ainda, né? Que a gente está desenvolvendo a pesquisa para poder ver aí no que vai dar. Eu comecei com essa parte no mestrado, né? Porque a minha pesquisa do mestrado foi com scanner intraoral, eu era orientada do Dr. Guilherme, e aí ele estava com scanner lá na faculdade, o Trios, e também recebeu o Panda, né? E aí ele queria testar. E eu e o Vinícius Lázaro, meu amigo, a gente também tinha impressora lá, e como era uma área que não estava em desenvolvimento ainda lá no departamento, ele fez, não, vocês comecem. Vamos fazer alguma coisa Vão para fazer alguma usar. coisa com isso, né? Eles entregaram, a gente tem que usar. E aí, a minha pesquisa de mestrado, né? Eu comparei 3 tipos de scanner, e foi quando eu comecei a entrar nessa parte do digital, que eu tive que aprender de um jeito ou de outro. Foi né? na marra, então. Foi na marra. Não foi nenhuma escolha sua isso. Não. Foi herdado. Isso, foi herdado. E aí eu fiz a parte do escaneamento e o Vini comparou 2 impressoras, né? Que a gente tem lá no departamento, a gente tem 3 hoje em dia. É o Moonray, tem a A gente N-Cubic, tem né? Isso, a gente tem a Moonray e a Slash Plus, que é uma que a Gnatus revende também, que foi as que o Vini comparou. E a N-Cubic também, que é a mais acessível, né? Que é a que a maioria tem hoje no Isso, consultório, e é a que né? eu estou usando no meu doutorado. E aí, pronto, a gente teve que trabalhar todo com essa parte digital, e aí eu comecei com isso.
Fizemos tudo certo. E aí, quando foi para a parte do doutorado, eu já tinha finalizado a minha pesquisa, não tinha que dar mais continuidade. E aí eu quis unir a parte tanto do fluxo digital, como a parte de contenção, a parte clínica, né? O que é que eu posso fazer com isso aqui? A alinhador era um pouco mais complicado de fazer na época, porque era tratamento, tinha que Demorava mais demorava tempo mais também, né? tempo e a gente pensou em algo rápido. E aí eu comecei a pesquisar sobre impressão e contenção. Porque, assim, até eu saber do seu trabalho, eu nunca tinha visto nada assim. Não Você é. já tinha alguma coisa? Não, a É gente. inédito, né? Isso. Tinha, assim, a parte laboratorial e a parte clínica. E aí eu comecei a pensar nisso. Fiz, o que é que dá para fazer digital ou com contenção? E envolvendo a impressora Isso, também, né? envolvendo impressora. Aí eu vi vários casos clínicos, vi pesquisa. Tinham contenções impressas em metal, só que lá na faculdade a gente não tem como, não tem Não, impressora de ainda não metal. temos isso aqui, E né? os dentistas não têm, né? Tipo, no meu consultório eu não vou ter. É, seria uma coisa muito de ponta, assim, Isso. que não ia ser usado no dia Porque a dia meu início clínico, era né? de metal, porque a 3x3 a gente faz de fio de aço, Fio de né? aço, é. E aí eu pensei, então o que é que eu vou fazer? Eu fiz, em resina. Aí fui atrás. O que é que tem de contenção de resina? Aí vi as removíveis impressas, né? Que são tipo as termoplásticas. E eu fiz, vou colocar. Geralmente a gente usa muito como protocolo removível em cima e 3x3 Seis embaixo. embaixo, é. Aí eu fiz, então eu vou fazer removível no arco superior. E o que é que eu posso fazer 3x3 embaixo? E aí eu tive a ideia De imprimir. de imprimir. Aí comecei a pesquisar. Aí vi que tem casos clínicos, só que a maioria era CAD/CAM. Parte de porcelana, parte de fresagem, que a gente também não tem. É. Aí vi que tinha pesquisa. Porque essa parte é mais da prótese, né? Isso. O implante, prótese você falou sobre o implante, é uma outra área. E é uma parte de contenção muito que eu vi deles mais rígida, muito de paciente periodontal. Não é tanto a contenção ortodôntica como a nossa, né? Que é mais a manutenção. E aí eu fiz, não. Então vamos ver se tem alguma coisa de resina. Aí achei tudo, mas não achei pesquisa clínica. Achei caso clínico, achei pesquisa laboratorial que testou diferentes espessuras. Achei tudo isso. E aí eu pensei, não, então vamos fazer. E agora, voltando um pouco, dessas impressoras que você falou, qual que é a mais fácil de manuseio, assim, de começar a usar? Das que a gente mexeu, eu achei a Anycubic. É? Porque, assim, as outras são muito boas. Mas para quem tem consultório, que não é uma demanda tão grande, a Anycubic ela é pequena, ela é fácil de mexer, é um software simples. É, o que eu achei legal da Anycubic, por custo. exemplo, pra gente, eu faço os planejamentos com uma empresa que chama Trion de Brasília, de ortognática. Eles conseguem mandar pra Anycubic um projeto pronto para Você só imprimir. imprime, É. isso. Por exemplo, eu tenho uma Moonray aqui. Da Moonray tinha que pegar o STL, daí eu montar o projeto ali para poder mandar imprimir. Isso. E daí tinha outra limitação que eu vi da Moonray, que era o caso de você ter que usar a resina, que ele já tem o código lá na hora de você Sim. escolher no programa. Você não pode comprar uma resina de qualquer marca e colocar, porque não dá certo. Ela distorce, ela... E toda resina que você vai usar, independente da impressora também, tem um processo de calibração, É. tem todo um trabalho. Então, geralmente você fica trabalhando mais com aquela que você está acostumado. Mas, por exemplo, se você comprasse uma original para guia tal, da própria marca, só que é muito mais caro, né? É. Chega a ser quase mais de R$ 1.000 o litro, né? Você consegue, você põe, escolhe o tipo lá, você seleciona o número da resina que vem como chama? Que vem no tubo ali, na latinha, não é tubo, é uma garrafinha, né? Isso. E daí já vai direto, não precisa quase calibrar, você tem que, já é um projeto pronto. Agora, se você for usar outra, né, tem que Calibrar. imprimir, Isso. ver. Eu passei por esse processo na pesquisa, tanto na do Vinícius como na minha agora. E a Moonray é muito boa, só que, por exemplo, foi bom para a pesquisa do Vini porque a gente tem que imprimir muito modelo. A gente comparou os modelos das duas impressoras. Só que a minha agora, a contenção é muito fina. Então, acaba que você fica com um tanque grande, gasta material Para pouca coisa, né? Então, eu acho que no sentido de consultório, de pouca demanda, é muito bom você ter uma impressora pequena. É pouca coisa, você limpa ali rápido, você coloca rápido. Que daí, no caso, é a Anycubic. É, a Anycubic. Só que, por exemplo, já é diferente se você tiver uma empresa de alinhador, que a demanda é grande, né? Ah, não, daí tem que ser Aí um tem que negócio... ser essas grandes mesmo. Aí pronto, aí foi isso. Aí eu tive a ideia e aí comecei a desenvolver o protocolo com o Vini Silva, que é meu amigo também, né? Que é dono da Line For You. E ele mexe muito com essa parte do digital. E aí a gente tentou fazer tudo que dê para que o dentista faça depois. Então a gente usou o Mesh Mixer, que é um software gratuito. Aberto, né? De Aberto. desenho. A gente faz tudo fluxo digital, né? Eu escaneio o paciente, já dá para fazer a contenção lá. E o diferencial que a gente está tendo também é que eu imprimo direto a contenção. Eu não preciso imprimir o modelo para fazer a contenção.
Escaneia, usa o próprio STL no computador e já, Isso. E já aí eu desenha em cima. desenho, coloco nas hastes, né? E imprimo. Só Então, imprime a contenção, só o a produto contenção. final, né? Isso. E aí, na minha pesquisa, a gente está comparando a contenção convencional de aço com a impressa. Só que, por exemplo, a de aço, a gente está fazendo modelo digital, né? Para deixar tudo, fazer tudo escaneamento, não ficar escaneamento e moldagem convencional. É. Só que aí, para fazer a convencional, eu tenho que imprimir o modelo e fazer a contenção. Então, já é 2 gastos, né? E um passo a mais E no, um passo a no mais. tratamento, Isso. né? E mais tempo, né? E aí é isso. Aí não... Até o presente momento. E a resina, teve que escolher alguma resina especial? Ou... Isso. Os estudos... Porque tem muita diferença de resina também, né? Tem. Tem resina que é bom para modelo, tem resina que pode Resina de esterilizar, tem Isso. resina que é mais rígida. Os estudos que tinham, né, os estudos internacionais, eram resinas de fora. Então, a gente precisava de uma resina que tivesse Anvisa. Aí nossa, né? Porque para fazer pesquisa no Brasil, e para trazer também... Para pôr no projeto de pesquisa, né? Então, para ir para o CEP e tudo. O famoso CEP, né? E aí eu comecei a conversar com amigos meus que trabalhavam com digital. De tanto que ajuda, às vezes atrapalha a gente. Exatamente. Eu comecei a conversar com amigos meus que trabalhavam com digital, com essa parte de prótese, de impressão. E aí eu pensei, não, tem que ser uma resina resistente, né? Tem que ser uma resina... Eu pensei logo de prótese. Porque tanto pela estética, né? Por ser da cor do dente, como pela... se resiste à mastigação. E aí eu conversei com os amigos meus da prótese, eles indicaram a resina aqui brasileira mesmo, que tinha Anvisa, tudo, já bastante utilizada, e aí eu comecei a pesquisar e comecei a utilizar ela. Mas não é uma resina para contenção, é uma resina de prótese, para coroa, definitiva. Então, isso é uma coisa que a gente vai Mas acho que é o que tem de mais rígido, né? Isso. De dureza de resina. De dureza, não hoje, existe uma resina para contenção. Quem sabe, né? A gente não sabe ainda. Quem sabe agora. A linha da Elo, assim. Vai ser Isso é legal. desenvolvida. E aí foi isso. Mas tem que ter parceria. Eu tentei fazer um projeto agora. A gente tá fazendo um projeto da mini placa do Bump, né? Nossa, eu bati de porta em porta, escutei de não, até achar uma empresa que quis comprar a ideia e ajudou. Então, você tem que tentar, sabe? Tem que acreditar na sua ideia, sabe? O único empecilho, por enquanto, dessa técnica está sendo realmente o custo, né? Você tem que ter uma impressora, mas tudo bem, já está mais acessível. Os escaneamentos, pelo menos, assim, os centros ainda dá para fazer, você não precisa ter um scanner. Só que a resina mesmo que ainda é um pouco cara, né? Eu teria que ter um laboratório que ofereça essa impressão, né? Isso. Mas eu vi que muito dentista gosta de fazer. Pelo menos tem que tentar fazer uma vez para entender o processo. Não, é. Fato. Né? E eu acho o que eu tô achando legal dessa nossa pesquisa é que tanto vai ser uma coisa que, se der certo, né? Se Deus quiser tudo, que vai dar para os laboratórios oferecerem de trabalho, né? Sim, vai ser Ou para a gente fazer, vai ser uma coisa a mais, né? Para eles também. Vai ser bom tanto para o dentista como para o laboratório. Vai poder oferecer esse planejamento. É um 3x3 convencional. Isso. Só cola no canino e no canino, Eu tô né? colando em todos. Mas a gente tá fazendo, como é digital, a gente faz o que a gente quer. Então, eu tô fazendo... Você pode escolher onde tem toque, né? Isso. O que eu tô achando muito bom é isso, porque com o modelo digital a gente já vê se não tá dando toque, como é que tá a sobremordida do paciente. Dá para fazer aberturas. Eu tô fazendo meio que uma condição V-band, que é com um Vzinho, que dá para o paciente passar o fio dental. Tá. Porque, por experiência mesmo, assim... usando a clínica para fazer um desenho novo, né? E, tipo, da primeira à última a gente já vai vendo. Tipo, já tô desenvolvendo um olhar mais, tanto na hora de produzir. Quanto tempo que demora um desenho, assim? No início eu demorava bastante, mas hoje em dia não demoro meia hora. Para desenhar? É bem rápido, uns 20 minutos. Os 2 arcos. E bom que pelo tamanho acho que deve dar para colocar um monte de contenção junto, né? Dá. Só não pode errar o nome, né? Então, o perigo é esse. Porque é muito fino, muito. Eu tô fazendo com espessura 1.2. É muito. E aí o bom do digital... mas é mais grosso do que o fio que usa, né? Já tem uma espessura um pouco maior do que o fio... Exatamente. Só que a gente não sabe uma espessura ideal. Esse é o problema. Também, né? Tem, na verdade, 1 ou 2 estudos no máximo. A gente tá usando com base nos estudos, mas... Sugerem, né? Não eram clínicos, né? Só que ninguém sabe, né? A o quanto precisa, né? Aço 0,6, 0,7 é mais do que suficiente. Só que... É a resina, né? É a resina. É duro essas coisas, sabe? Outro dia eu fui questionado na expansão, até vou ver se a Feliz tem alguma coisa nova para falar para mim. Por exemplo, quando a gente foi fazer o MARP em adulto, quanto tempo que demorava para você poder tirar a contenção, sabe? Para não ter recidivo. Porque a gente já sabe que a maior recidiva é a expansão em adulto, ou expansão cirúrgica, né? Que era o que a gente fazia antes.
Até caiu muito em desuso, porque você expandia muito, perdia muito, às vezes você ia ver, o que o paciente passava de sofrimento, assim, por ter uma cirurgia a mais, dava uma melhora significativa, mas às vezes não dava tanto como a gente planejava. Daí, e agora? Vai fazer sem a cirurgia? Quanto tempo deixa de. Não tem um consenso ainda também, até hoje, falar, tem que deixar 6 meses, tem que deixar 1 ano de Pois é. contenção. E varia muito de paciente para paciente, né? Eu Não, tenho todos uma... querem tirar depois que põe. Não, O isso é expansor. verdade. Em adulto, é muito mais difícil. Criança vai tão bem, né? Expansor, né? É. Mães, expandam antes seus filhos, né? Não deixa pra fazer depois, não. Fato, fato. Mas, Adulto é mais assim, difícil. aconteceu no geral mesmo, tipo... Eu tenho amigas que nunca usaram, assim, caiu logo e nunca voltou nada. E eu era uma paciente que quando eu usava, se eu ficasse sem usar minha rola, eu começava a abrir meu diastema. No mesmo dia, às vezes. Daí você ficou sem. Não, eu coloquei a fixa em Ah, cima. tá, fixa. Usa as duas, até hoje. Usa fixa e removível. Mas assim, como é variável, né? Às vezes varia muito multifatorial. Varia do apinhamento, varia da quantidade de expansão, varia do tratamento. Aí o que dificulta ter um protocolo é isso, porque você não tem como padronizar para todo mundo a mesma. Não tem como estar todo mundo ali toda hora, né? É, tem gente que apinha super rápido e tem gente que não apinha nada sem usar nada. É isso que eu falei pro Silvio, assim, como que tem gente que aparece, sei lá, um tempão depois, os dentes estão beleza ali, sem fazer nada. Outros cai um tempinho e já girou um dente. É, isso é desagradável. Ah, Você- e tem um ponto, na verdade, que a gente tá falando de material, né, impressão e tudo, mas tem um ponto que a gente tá especulando e pensando, na verdade, sobre isso, é que se você faz uma contenção impressa, você realmente pode individualizar ela perfeitamente. Ela vai ficar encaixada encaixa. praticamente ali, Então, né? literalmente, se você quiser uma contenção passiva de verdade, ela tem que ser feita digitalmente, entendeu? Os Isso estudos. é garantido É. que você vai fazer ela passiva. Então, às vezes isso vai garantir mais estabilidade. Isso, é isso que eu Porque na hora de colar o que vem do laboratório, né? Cada um tem a sua técnica, né? A maioria usa o fio dental, puxando Isso. pela vestibular ali, na esponjinha, né? Pra poder posicionar e colar. Só que isso tem variação ali da Tem. pessoa, né? Porque tem uma transição do que vem do laboratório pra você colocar na boca, tem O modelo, às vezes, distorce, né? tem uma diferencinha assim. O que eu tô achando de mais... De melhor, assim, nessa parte digital é essa individualização. Os casos que já tinham casos clínicos, apesar de não ser pesquisa, o diferencial realmente dessa condição é que ela consegue entrar na proximal. Tipo, não vai mexer nada. É, Só que aí a gente entra nos outros contextos, né? Da parte periodontal, de higienização. higienização. Os casos que eu li, eles realmente eram contenções assim, tipo... Você Travados imprimia mesmo. travado. É não quase mexia. que um splint, Um né? splint. É. Só que aí nisso, eu tentei mudar. Perde a limpeza, né? Porque na minha pesquisa a gente vai avaliar a parte de estabilidade, né, de recidiva, a parte periodontal, a parte de satisfação do paciente, né, e toda essa parte de... Porque é duro contar, mesmo que o paciente vá no consultório fazer limpeza a cada 4 meses, é muito tempo, né? Até a gente que é dentista, fazendo em casa não fica a mesma coisa. E aí é uma coisa que, como você falou, eu tô colando em todos os dentes, porque eu percebi, na minha experiência clínica, que canino e canino soltou um e cai tudo. Então, às vezes, é melhor soltar só um dente e os outros estarem pretos, né? É mais garantido, né? Mais garantido. Só que aí o que, é que a gente tá fazendo? Eu não tô fazendo essa proximal entrando. Eu tô fazendo o inverso. Tô fazendo para fora, como uma V-band. Né, que Apoiado em todos, mas Isso. sem travar na proximal. Isso. Eu colo em cada dente, só que ela é para fora. Então dá para o paciente passar fio dental. É uma variação da V-band que o Silvio usou na pesquisa dele, que era de aço. É. Só que eu tô fazendo de resina. Então isso é bom, porque eu posso desenhar O Silvio já é bem. antigo, nem tinha impressora na época que ele fez. É mais ou menos. E aí Senão eu eu tô teria fazendo feito, pra né? fora. E uma coisa que eu tô fazendo, também para não questionarem, toda consulta que eu instalo, eu faço o paciente passar o Superfloss. Eu ensino e eu testo dente por dente, para ele não ter a desculpa Que não que conseguiu. não conseguiu. Por ser colado em todos os dentes. Então é uma parte aí também que a gente... Isso é uma vantagem absurda. Se É, você eu- imprime, E vai é chegar, perfeito. você só vai posicionar e você coloca a Porque resina e polimeriza. a de metal mesmo. Tipo, até na minha própria pesquisa que eu tô fazendo a parte de metal, tem pacientes que eu tenho que dar uma ajustadinha, né? Às vezes tá muito afastado, tudo. Mas geralmente... E o bom também é que, por ser resina, dá para fazer ajuste oclusal. Você perde um pouco em espessura, mas, por exemplo, Pode ajustar, né? eu sempre bato o carbono e dá para fazer, como uma restauração. O que eu acho das resinas impressas, elas são muito friáveis, assim. Elas são Isso. duras a ponto de qualquer coisa também quebra de Quebrar. uma vez, né? Tem que ter muito cuidado. Eu tive, assim, uma parte da minha pesquisa que realmente foi trabalhosa foi o protocolo para chegar na contenção.
Porque a gente tinha caso clínico, a gente tinha pesquisa laboratorial, mas a gente não tinha um modelo. Ah, faça assim, essa Vai dar espessura, certo. essa altura, esses parâmetros de impressão, esse Porque parâmetro quando foi de começar o corte. trabalho, tinha que ter um número para poder ser padronizado em todos, praticamente, Isso, né? é. Aí eu demorei quase um ano na parte do protótipo dela. Do ajuste. Fazendo ajuste. Tinha um paciente piloto, né? Que é o Henriqueto. Nosso amigo, ele era meu paciente piloto. Ele estava precisando de uma contenção na época. E aí eu e o Vini, a gente testou vários. Tipo, eu entrei no No doutorado. Henrique mesmo. No Henrique. Assim, antes de colar, né? É. Primeiro, como a resina era muito cara, a gente testou primeiro em resina de modelo, os protótipos, e aí quando começou a dar certo, a gente começou a testar na resina cara. Uma resina cinza, né? Imagina. Mas a gente não colou, a gente só testava. E aí era bom porque a gente também tinha a percepção do paciente. E o Henrique ajudou muito, porque ele dizia, ai, tá muito grossa, tá muito grande. No início a gente fazia, tipo, uma altura padronizada do estudo. Que eu não lembro agora, acho que era 0,5. Só que aí, depende do tamanho do dente do paciente, eu comecei a padronizar para 1/3. O que a gente realmente tá mantendo, que tem estudo, é a espessura mesmo, que é 1,2. Mas aí o resto está sendo tudo individualizado. É. Porque, enfim... Eu já sofri tanto com impressora que eu nem mexo mais. Nossa, mas é complicado. A ponto, na primeira a gente comprou só resina transparente, que era para ortognática. Então, foi fazer o modelo, na hora de fazer a oclusão final, o scanner não pegava o transparente. Daí pintava o Nossa, modelo. Porque não era fácil chegar a resina assim, não. dependia de alguém trazer. Daí pintava o modelo para escanear a oclusão final. Daí foi um sofrimento. No começo, imprimia o modelo inteiro rígido, gastava um mundo de resina. Não sabia que dava para Para fazer deixar oco. oco, né? Daí eu vi um cara no YouTube ensinando, não, dá para fazer o desenho oco, daí toca fazer isso. Sei que no Mas é fim, difícil, é porque não tinha aqui, né? E como eu sou parceiro da Trion desde o começo deles e eu da minha vida digital, eu tinha que tentar seguir o que eles podiam me ajudar aqui. Daí eu falei assim, ó, o melhor é você comprar uma impressora lá. Mas foi um tempo de apanhar, viu? Não, eu tô quase um ano. E aí é todo um processo, porque já dá outra pesquisa também, né? Porque Não tem a fim, gente é. demorou desenvolvendo o protótipo digital. E aí depois vamos começar a imprimir. Imprimir até dar um certo. Deu certo nesse. Aí comecei a fazer com outra impressora. Aí depois eu comecei a imprimir e começou a dar errado. Aí vamos ver os ajustes das configurações da impressora. Aí calibra a resina, aí gasta. É, porque E não sei se o pessoal sabe, né? Quando você vai imprimir, você tem que montar uma base de como vai ficar a Isso, peça ali. isso. Cada impressora tem um limite mínimo e máximo de que ela... Peça pequena nem tanto, né? Mas tem um limite de pontos que você tem que unir Isso. na peça Por que causa vai da ser distorção. impressa, né? Pra não Ainda mais distorcer. que é uma coisa tão pequena, então, tipo, se qualquer coisinha se distorcesse, na boca do paciente já não encaixava. Exato. Aí, beleza, consegui imprimir. Aí depois o outro processo foi para remover a base, porque a gente imprime a contenção, ela é tão fina que a gente imprime na base. Às vezes você vai Começava cortar com a cortar, alicate, quebra. Tem isso Tentei também. com disco, tentei com alicate de corte pesado. Até chegar ao alicate de corte de amarrilha, que é o que eu tô usando. É o melhor mesmo, né? É, porque é muito fino. Mas assim, eu perdi as contas de quantas vezes eu cortava tudo, quando chegava na última, quebrava. Sabe que eu usava um alicate de amarrilho velho, né? E um de cutícula. Tá vendo? É boa. Justo, justo. É porque o meu de amarrilho De também já cutícula. tá morrendo. E aí, às vezes, quebrava. Porque o de amarrilha, pra quem não sabe, é um alicate caro. É sim. caro pra caramba. E o de cutícula é mais comum aí, né? Você compra na farmácia, é mais fácil de achar. Aí, depois dessa parte, até na hora de cortar a base, eu já testei já polimerizado, antes de polimerizar tudo. Aí, polimento, aí já foi outra parte. Eu comecei pra parte clínica. Aí, comecei a ter os problemas clínicos que a gente vai desenvolvendo. Põe na ultravioleta, dá o banho de álcool, tudo isso, normal. tudo. Né? É o mesmo padrão, É, o mesmo aí jeito. depois- Resina. Isso, resina normal. Aí, depois, agora a parte do polimento. Qual o melhor polimento? Já eu fui tudo descobrindo, fazendo. É, porque em pesquisa Até você tem que chegar. ter uma sequência anotada para poder a outra pessoa reproduzir, né? Na Exatamente. teoria, né? Pra Não poder- existe blend em pesquisa, né? É um blend ali, não. E a Tem gente que- vai lá apanhando, né? Mas agora tá caminhando. Não, agora já tá tudo Enfim. certo. Quando que você acha que vai ter o resultado já? Eu tô Ano que terminando vem? as instalações já, acho que até agosto, né? A minha amostra foram 20 pacientes, Então, essa turma toda, ninguém fez contenção, só você. só eu. Todos os casos que Todos os pacientes finalizou, estão finalizando, tá vindo ficou pra de mim. herança. É isso. Bom pra eles, né? Eles terminam, eu que retiro o aparelho, eu que instalo. Só que a gente tá querendo fazer o controle de 1 ano. E aí eu vou terminar esse ano já de instalar e fazer até o ano que vem. É, só para ter um Porque são tempinho, 3 anos né? de doutorado, porque eles acham que tem que ter uma estabilidadezinha, né? Eles têm que Tem, ganhar dinheiro tem, também, tem. uma hora, né, Lu? É. Tem que ir embora trabalhar. Voltar pra casa. Tem que ir uma hora começar, ué, senão... Você vai continuar alguma coisa depois? Você Não tá sei, pensando? não sei, né? Vamos ver no que vai dar aí.
Ah, se fosse eu, já emendava o que desce, já aproveita Voltar que tá de aí. vez, né? Depois não volta. Então, Faz igual eu, nunca mais voltei. Fazer doutorado, nunca mais consegui parar. tá vendo, professor? Ainda a Dani me chamou antes da pandemia, eu devia ter aceitado, que daí todas as aulas foi online. Tá É vendo? verdade. Era fácil ter feito, mas depois que já tinha acontecido tudo, não dava mais pra voltar. Nossa. Mas a gente tá feliz, tá promissor, Não, né? é. Então, Não, é eu legal acho isso aí, acho que... Muito bom, tá? Muito Acho que todo trabalho que a pessoa, que um ortodontista comum comum que eu digo assim, que não é pesquisador, que é o clínico ali, que ele possa ler o trabalho e às vezes pôr isso em prática, saber como Exatamente. começar, é um trabalho, acho que para mim são os que mais valem. Porque é duro quando você lê, você fala assim, Não vai ah, mudar em não nada. vai mudar em nada, não vai servir para mim, assim, não pega o clínico, sabe? Porque tem muito trabalho que a gente faz é nicho, né, de quem tá ali, é uma coisa muito específica, não dá para pessoa reproduzir às vezes em casa. Isso daí tanto para o laboratório vai ser bom, tanto para os ortodontistas, porque o scanner, querendo ou não, todo mundo, pelo menos que trabalha com alinhador, tá tendo um Isso. scanner o acesso, né? Porque tá mais acessível, né? Tá Pois bem é. mais acessível para o objetivo final é que o clínico consiga Consiga instalar fazer, as né? contenções tranquilo, sem estresse, sem ter que fazer ajuste de receber do protético, ou você tem que ter muito trabalho de fabricar a ou no mínimo contenção. ele escanear, mandar para o laboratório e Pronto. voltar impressa a contenção. Ser um modelo a mais, um leque de trabalho, né? É isso vai diminuir o erro. Né? Porque também as condições estão em alta porque elas estão causando problema agora, né? E a galera tá começando a perceber isso. Não. Então, e muito disso, na verdade, é culpa, às vezes, durante a instalação da contenção mesmo. E eu já escutei até gente falar que não usa contenção, que, comigo não precisa, porque eu deixei a mordida certa. Tipo, você escuta cada coisa. E os milhões de artigos de estabilidade aí, né? Não é? serve. Não, e a gente que trabalha com cirurgia, a recidiva é a nossa melhor amiga, porque anda ali do lado, né? Onde você vai, ela tá perto, você tem que ficar pensando nisso. Quanto mais você pede para, quanto mais você opera, às vezes compensado, mais chance tem de voltar, porque o dente tá fora do lugar. Então é um trabalho que você tem que ter um olho o tempo inteiro do que tá acontecendo ali para ver o que você pode esperar que aconteça, né? Não é? E como você falou ultimamente, não sei se você viu, professor, que tá tendo, né, assim, algumas complicações com contenções. As Movimentos higiênicas, né? indesejáveis. Que torque, que o fio pode dar um torque. Pode dar problema, né? Da recessão, tudo. E a gente, dos últimos meses pra cá, tem tido bastante Foi alguma coisa da notoriedade. Dani, né, que aconteceu, não foi? Que teve uma repercussão enorme disso, Foi. né? E aí vários, até quem não é dentista, vieram falar comigo no Instagram, tudo, né? Perguntando, eu tenho que trocar Trocar a eu tenho que contenção. fazer, o que é que eu faço? É. Meu amigo tem, vou mandar ele tirar, mas calma, né? Pacientes vindo atrás da gente, falando assim, minha contenção é higiênica, né? Tudo vai causar problema pra mim, eu quero tirar. E a gente, calma, Não é todo Não mundo, é. né? não é bem assim. Essa é a Mas importância. quando chama atenção de alguma coisa, é que sempre começa com uma coisa, não ruim, mas uma fofoca, vamos falar assim, um Então, negócio. a interpretação é errada. É, interpretação errada, que isso acaba chamando atenção para a especialidade. Mas, de certa forma, sobra as coisas boas também, né? É a hora que a luz mira pra gente, é a hora da gente tentar falar o melhor, né? Gerou muita conscientização, né? Depois que voltou esse assunto, agora o pessoal tá bem Mas bem ligado nisso, preocupado, né? mais ligado de prestar atenção na própria boca para ver se tá tudo certo, se não Se foi entortou. indicado certo, né? A repercussão tá tão grande, na verdade. Até hoje ainda tá, Que, né? Não por passou, exemplo, né? Muita gente usa inteligência artificial para fazer busca hoje, né? Google, qualquer coisa, chat Normal, GPT. né? Se você digitar no chat GPT alguma coisa questionando, por exemplo, uma contenção higiênica, o chat GPT, o que ele vai fazer? Qualquer coisa que uma inteligência artificial vai fazer, né? Ele vai pegar informações que estão no Google, que estão na rede, É. e escrever para você de uma forma bonita, né? Então, se você perguntar algo Forma sobre educada, contenção higiênica, ele vai literalmente falar que ela pode te causar problema e nananana, porque ele vai Tipo, pegar informações contraindicando o uso, né? de Instagram, de Twitter, de tudo. Então, é uma inteligência artificial te avisando que a contenção higiênica vai te causar problema, entendeu? Sem experiência clínica. Exatamente. Então, é meio bizarro pensar isso, né? Mas ela não vai te causar problema se ela for bem instalada, Tiver tudo ok, se você bem higienizar, cuidada. né? É. Mas também, se não for, tudo depende da dose, né? Se realmente ela for mal instalada, mal cuidada, ela tem mais chance de te causar problema. Mas é que sempre as pessoas buscam um jeito mais rápido de tratar, um jeito mais bonito de tratar. E a contenção sempre é uma coisa meio... Não vou falar de deixar de lado, mas não tem a mesma importância que a escolha do bracket, do alinhador, Ela é subestimada. É um isso pouco fato. subestimado, é. Até nos congressos, né, Lu? É. Se você vê, por exemplo, o Congresso Americano desse ano,
de todas as palestras, só uma falou de contenção. Foi a sua ou não? Não. Eu achei que eu falava, foi minha aula, foi disso. Só tinha uma, cara. Uma. Não é Então. um tema que a gente vê muito em congresso, né? Na verdade, o ortodontista ele não se interessa muito. Porque não importa o jeito que foi tratado a maloclusão, a contenção vai existir no final. Exatamente. Ou teria que existir, né? Então não importa o jeito que chegou no final do tratamento. Na escolha da. Porque você pode preferir tratar com orto convencional, você pode escolher o alinhador, você pode usar, sei lá, autoligado, o que for. No final, a contenção vai ter que existir. Exatamente. Né? O jeito que você Não chegou importa qual ali, seja. o caminho não importa. Então a contenção teria que ser bem mais Visualizar. cuidada, né? Um carinho muito maior por ela, Não acho que adianta seria você a tratar palavra. tudo e no final voltar. É. Não cuidar. Vai passar. É uma coisa que a gente. Tipo, eu mesmo morro de medo, porque eu passei 3 anos de aparelho, eu morro de medo dos meus dentes voltarem. Então, eu sempre cuidei muito da minha contenção. Só que aí, às vezes, as pessoas estão tão preocupadas. Ai, vou usar alinhador, ai, vou usar braca de safira e não pensa ali. E do nada, não, se fazer isso, não Tem comprei um depois. viés muito grande. Tipo, até para publicação. Que a gente, no meio acadêmico, a gente quer publicar artigos, né? Quer. Divulgar informação Quer dividir, né? de qualidade, né? Aí, se você é um editor de uma revista e você tem que escolher entre 2 artigos, um é de contenção, um é de um meio de tratamento inovador e não sei o quê. É o já meio existe inovador. até o viés de decisão do editor, do revisor e tudo mais. É meio triste um pouco, mas... É duro de sair, né? Mas existe. E eu acho que isso também é pouco falado porque é o final de tudo, né? É. Até para o paciente. Hoje em dia os pacientes estão mais ligados, acho que vai chegar a hora de ver isso também, Agora, com esses né? problemas Mesmo que chegou num periodontais, jeito ruim, então, mas acho que as pessoas, por exemplo, até na própria faculdade, né? Os alunos estão vindo atrás da gente. Os alunos. Depois desse boom, várias querem trocar. saber, né? Semana passada, a gente vai atender um dos alunos até essa semana, que falou assim, a minha contenção é higiênica, eu Vão quero tirar, trocar pra né? não ter problema. E os casos. No caso isso que saiu, falou que foi um post, né? Falando que a contenção higiênica Causava problema periodontal, né? e... Que podia inflamar a gengiva e... Isso. Só que ela acaba se ela tiver errada, né? Errado, né? É multifatorial, tipo. Não é o tipo da fio, contenção, né? Eu tô com pacientes também que a professora Dani me encaminhou, que tá com problema do incisivo, porque a contenção deu um torque. E aí deu um torque vestibular na raiz. E aí tá sem Mas por uso tabosa. mas esse torque foi pela mastigação, será? Foi porque a contenção entortou. Ah, então. Tipo assim, tem vários motivos, né, que podem entortar. Tem artigos, inclusive, sobre isso, que avaliaram os motivos de ter entortado, desde a alimentação, a escovação, a usar o fio dental e forçar, força. né? Isso. Só que aí, né, a gente tá tendo alguns casos. Eu tô com um caso, a Gabi, o Trago também tá, o Silvio já teve caso. E realmente fica com recessão, tem que fazer recobrimento. Um caso, meu paciente, ele teve que fazer até canal, porque infeccionou pelo espaço. E a gente tem que retratar ortodonticamente, fazer o recobrimento, fazer a parte periodontal, né? Então gerou uma certa... Esse boom agora também gerou essa certa tensão até dos pacientes verem ali, né? Eu tô assim... Porque enxerto de gengiva para o paciente É difícil. Porque é um procedimento que, assim, já melhorou muito, mas não tem como fugir muito de ter uma área doadora, uma área de Isso. recobrimento, um cuidado enorme, né? Um enxerto. Pois é. Tá causando esse boom de problemas, entendeu? O problema é que, às vezes, até por falta de informação, por exemplo, a gente usa muito o Instagram como base, porque, às vezes, ele é mais até visto do que a Do ciência que artigo mesmo. científico, né? Então, por exemplo, tem muitos, às vezes, periodontistas criticando ortodontistas, falando que a gente está causando esse problema periodontal, né? A perda da tabosa vestibular ou a gengiva mesmo, a perda da gengiva inserida. E ortodontistas também, que não têm tanta informação, estão falando, não, mas não é. Então, existe... Agora tem uma Tá um briga contra o muito outro grande, ali, só né? que nem o periodontista nem o ortodontista que está realmente causando o problema, entendeu? É complicado. Na verdade, deve-se entender o porquê que isso está sendo causado, entendeu? E, realmente, às vezes é o ortodontista que cometeu alguma gafe fazendo a instalação da contenção. Por exemplo, até às vezes eu vejo por exemplo, você comentou, né, Zé, da instalação usando fio dental, tudo. E é como eu aprendi também. Mas, por exemplo, às vezes a contenção vem tão desadaptada
que você faz uma força no fio dental tão grande que você mesmo deforma Já tá a dando contenção. torque, né? Então, imagina, você está instalando uma contenção que você mesmo ativou essa contenção. E é um fio 0,6, 0,7 Mas qual que é o melhor jeito de aço. instalar? É que eu aprendi na preventiva assim, Eu também. de você colocar... A gente cortava as esponjinhas da parte amarela ali, não a parte da bucha grossa, né? Cortava pequenininho, dava um laço para manter em posição e daí você ia polimerizar. Isso, isso. Na verdade, Foi como eu aprendi a fazer. a Não parte- faço isso também, nem me peçam para fazer contenção. a instalação usando fio dental é excelente. Na verdade, eu acho que aí no Brasil é a mais difundida mesmo. Mas só tem que tomar cuidado de não ativar a contenção. Se a contenção foi bem confeccionada, né? Ela tá super passiva. Daí Ela não tem, vai- ela vai fazer a função dela ali, né? Exatamente. Por isso que, por exemplo, no caso da minha pesquisa, e a Elo também está fazendo isso agora, né? Nós estamos fazendo as nossas contenções para evitar deixá-lo o mais passiva possível. Então, por exemplo, É, até talvez bolar um guia de colagem, sabe? É legal. também. alguns laboratórios fazem isso. Aí, se você me falar literalmente qual que é a melhor técnica de instalação, na verdade, ninguém nunca testou isso. Mas a que eu faço realmente é literalmente uma técnica que nem tem nome. É uma técnica que você pega a contenção Bellini, na mão, então, é. ela tá super passiva. Eu coloco um pouquinho de resina, que no caso eu uso a Transbond nos caninos, coloco um de cada lado nos 2 caninos e posiciono com o meu dedo. Ela tá passiva, tudo, e eu arrumo com o microbrush, checo se realmente Dá uma ela tá luzinha tocando ali. tudo, pum, depois flow, acabou. Em 5 minutos tá instalado. Sem fio dental daí. Sem fio dental, sem Só nada. De Porque- digital. Ela tá confeccionada É. super passiva, não tem problema, você teve controle de salivação com algodão e tudo Um mais. isolamento relativo ali, né? Isso. Tem até um negócio interessante que eu vi no congresso ano passado, para controlar a língua de não ir para os incisivos. Você cola a contenção antes de tirar o aparelho e você coloca um elástico 5,16 de molar a molar. Pra baixar a língua. E a língua É. fica impedindo. Nunca tinha Eu achei, É. putz, que interessante, né? pensado. Mas a gente tá fazendo essa técnica Isso, eu de nunca colocar pensei nisso, é. Mas é boa mesmo, né? cara. Vai sem- vir de cada um, né? Tem gente que usa cera. Tem gente Tem que Né? de cera. tem gente que usa... Mas, meu, colocar com o dedo e arrumar com o microbrush, depois flow. E foram assim que eu instalei nos 50 contenções. Acabei perdendo 3 só. De em um todos, ano. né? Então, por exemplo, uma taxa de falha aí de 6%, 7%. Então, se você pensar, depois de um ano, de 50 contenções coladas fazendo isso, É. e, tipo, eu não usei os materiais Porque a mais gente caros. pensando isso na clínica, assim, pro ortodontista clínico, 3 retornos, 6 retornos é pouca coisa, né? Meu, 6%, 7% de falha depois de um ano de contenção, É bem aceitável, né? putz, total. É bem tranquilo de... Eram contenções de aço, né? É. A gente ainda precisa avaliar as de resina, porque a gente está tendo umas intercorrências aí com a resina por ela ser friável. às vezes... Mas eu fico pensando que o aço, ele acaba travando porque faz a bolinha ali, a resina entra dentro, também tem isso que tem uma retenção maior. Tá fazendo retenção Sim, eu faço. no desenho da contenção? Eu... Retenção que eu digo assim, um espaço para a Sim, resina isso, entrar, né? faço. E, inclusive, a adesão tá sendo muito boa. Maior Tá que o sendo aço. maior do que a do aço. As falhas que eu tô tendo a resina, geralmente é mais quebra. E as de aço é descolagem. Tipo, na parte lingual da contenção, no próprio software, eu faço uma bolinha e eu puxo um pouco para dentro, que eu crio uma depressão. Para tentar criar tanto a adesão química, né, da resina com resina, como mecânica. E aí tá dando certo. Eu tô usando flow. Sabe que eu fiz um tipo, trabalho bem no comecinho, meu primeiro trabalho de iniciação científica foi em pediatria. E a gente fez uma pesquisa assim com cisalhamento, que tem uma máquina na Sim, faculdade sim. lá para poder testar isso. Tem. Só que eu Eu quero fiz reproduzir o dente vivo, né? Ah, mas a gente tá pensando em fazer coisas assim já no ano que vem. É, alguma coisa É. assim. Na minha Por graduação, exemplo, vocês combinam comigo, eu tiro os dentes, já ponho na solução. olha aí. Ó, ia né? ser bom, hein? Ia Na ser minha bom. graduação eu fiz, lá em Natal, né, na UFRN, com o professor Serguei, a gente fez cisalhamento de colágeno de Bracte, protocolo de colágeno de Bracte. Tanto em dente de boi, como em porcelana, para pacientes que tinham coroa. E aí a gente fez isso também, a gente cola o Bracte, né, vê o protocolo, no meu caso eu testei 3 adesivos diferentes e a gente faz o cisalhamento, é uma coisa que dá para fazer. É, porque eu posso tirar o dente, já deixa na solução. É que daí a gente colocava num potinho, colocava uma resina, lixava até aparecer o dente. Os corpinhos de prova. É. Eu fiz exatamente isso na graduação. Só que na época a gente usou dente de boi. A gente fez
corpinhos de prova de cerâmica e os corpinhos de prova de dente de boi. E aí a gente colou, né? Usei ácido fluorídrico, tudo, para ver o melhor protocolo. E é justamente isso, quando a gente quer ver. Pra ver o que... Mas o plano é fazer isso já no que vem, na verdade. Porque daí acho que daí acaba um pouco... Você testa o material, você testa o tipo, né? Dá para testar tudo. Fecha. Daí você Mas, tem assim, um embasamento maior pra falar, né? Previamente tá sendo boa a adesão da resina. Eu tô até me Mas eu surpreendendo. falei porque se você falou do número, que ele podia ser mais ou podia ser quase zero, porque depende dos pacientes também, né? Isso. O soltar, né? Depende. Agora, você podia falar assim, ó, eu escolhi o melhor tipo, o melhor adesivo que já foi provado, e daí caiu, porque daí a falha é humana mesmo, assim, é do mau uso, talvez, né? Isso, não é. Mas, Lô, a gente tá até surpreendido, porque falhas adesivas, que seria resina composta dente, com as contenções impressas, Não, eu só tive praticamente nem existe. Então, é um negócio que, se você pensa em longevidade da contenção, é um negócio de se pensar, viu? Porque, realmente, o aço, ele não tem essa adesão química que a resina tem. Mas eu já falei isso aqui, e o ortodontista é muito inquieto na vida, né? Porque quando inventaram uma resina boa, eles só querem usar alinhador. Não. Quando aprenderam a colar com um cimento que não solta por nada, vocês só querem usar alinhador agora. Então Mas a gente tá esperançoso aí, porque se realmente essa adesão for muito boa... Não, eu falo porque assim, tem que justificar a mudança, porque querendo ou não, pro ortodontista hoje é muito simples. Ele molda, o laboratório faz, ele instala. Ele não tem que escanear, desenhar. Você entende que a pessoa vai ter que aprender ou terceirizar isso, que vai ter um custo a mais pro paciente, pro tratamento, e vai ter que ser vendido, né? Tem que ser justificado essa melhora. Isso. Então, se você consegue provar a melhora, daí prova o motivo da venda e às vezes Porque, querendo ou não, a contenção 3Ps, ela já é estética, né? Você já não vê. já não vê. E foi uma coisa que me questionaram, inclusive, quando eu comecei a me pesquisar. Mas você vai fazer isso, já é tão fácil de fazer. Tipo assim, tem ortodontista que faz em 3 minutos. Só que aí entra nas outras partes, né? Como a gente falou, não só da estética, mas da estabilidade que a gente vai avaliar. Por exemplo, para alguns pacientes. Tem uma paciente minha que ela não poderia ficar com a 3x3 porque ela está tendo que fazer ressonância constantemente. E aí já foi uma alternativa para ela, entendeu? E se você for alérgico ao metal, você não pode usar uma 3x3. Não, tem várias gavetas ali que a gente tem que ter para cada caso. Isso, quanto mais você tiver... Tem um contra, né? Isso, por exemplo, quantas contenções inferiores perdeu por adesão? Pois é, né? Só caiu um, na verdade. Só, de 10. Eu vejo muito isso daí, que todo mundo é assim, né? Você aprende uma coisa nova, você quer usar, né? Então, você quer pôr em uso, né? Os pacientes gostam, viu, da estética. É lógico que gostam. Eles estão gostando da pesquisa. Eu fiquei meio assim, receosa, né? De ser algo novo, eles não quererem, mas eles estão gostando. Hoje em dia, isso da estética tá tão grande que você conseguir convencer um adulto a usar bracket... É difícil. Tá cada vez mais difícil. Tem que ter uma conversa de ser muito melhor do tempo para poder valer a pena. Explicar que o movimento talvez seja mais favorável e... Porque o paciente hoje já chega... Indicação. Com certeza. Você olha aqui dentro, Invisalign. Você abre aqui, tá escrito Invisalign. Em todo lugar. Não, e a gente, querendo ou não, como ortodontista... A propaganda é muito grande. O marketing E o ruim não, né? Mas é um lado assim... Se a gente não se atualizar. Se você não souber fazer alinhador hoje, ortodontista, você não atende. Mas quando a gente começou a fazer as pesquisas com o MARP, todo mundo... mas já tem expansor, já existe expansor. Mas não é que você vai usar o MARP em todo mundo. Você não vai usar o diferencial em todo mundo. Mas um caso que você precisa... Porque tem indicação, você tem aquela ferramenta ali para você indicar. Exatamente. Então, quanto mais completo a gente for nisso, é melhor. Por exemplo, eu vi, passado o tempo, que para fazer a osteotomia do mento, um guia de corte é melhor para ficar mais simétrico. Eu via porque você não tem que pensar, né? Então, o guia tá ali, você só marca e faz a osteotomia. E muito tempo a gente fazia na mão, fez vários tipos. Daí eu falei, o que fica melhor é fazendo um guia para poder cortar. Porque daí você não pensa, já tá... Você corta o lado direito e o esquerdo igual, ou se for diferente, você já corrige essa diferença no guia. Então, tudo que a gente consegue predizer o resultado, por exemplo, você excluir falha humana na hora da execução ou na hora da colagem, porque isso o computador faz melhor que a gente, Exatamente. Isso você livra uma responsabilidade das suas costas muito maior, porque tudo que o laboratório faz e dá errado, a culpa é de quem instalou, não é de quem fez, né? Sempre tem isso, Pois é. E uma coisa que eu também tentei pensar na minha pesquisa
foi de utilizar materiais que dê para o clínico usar. Tipo, não coloquei jateamento, não coloquei essas partes, mas assim, é ácido adesivo e... É o que já tem em resina. casa, né? É o que já Isso, tinha e em casa. resina flow. Isso. Isso Pra é depois normal, né? você lançou contenção, mas tem que comprar um negócio caro, tem que ter um jato que eu não tenho, tem que usar. Ou usa uma resina que é muito cara. Já que resina tá caro hoje, né? É. Resina boa tá caro. É. Mas também não solta, né? A gente tentou padronizar, assim, eu tentei padronizar. Na minha pesquisa, eu comprei material bom, caro, justamente para não ter o viés de, você usa outro material barato, material ruim. É, tem isso também. Mas aí também é uma coisa que a gente pode se testar e usar outros protocolos de colagem que não favoreça mais ainda. É, mas a gente falou também da resina da Unitec, acho que é a melhor que tem hoje de colagem, né? E eu acho, assim, é uma ótima resina, mas também dura pra caramba, né? Então, Se a gente for dividir isso em uso, É, isso também... eu acho que simplificar... Dá pra cobrar o é, que vale cada um, sim. É. simplificar o que der para fazer, fazer bem feito, dá certo. Não, essa parte não sai nunca mais da gente, a parte digital. Eu acho que a gente tem que estar sempre na frente para tentar chegar, né? Principalmente quem trabalha com pesquisa ou em faculdade, porque a gente é questionado todo dia, né, Silvio? Assim, de por que tá fazendo, o que tá fazendo. Se você não atualiza, o mercado engole a E ter gente, um sabe? embasamento, né, pra É. isso, porque também não adianta só eu chegar vou fazer a contenção, vão dizer sim, e aí? O E clínico? em tudo que chegou de novo assim na minha vida, eu vi que foi assim. Quando a gente começou a fazer planejamento digital de ortognática, mas na mão já dá certo. Mas aí você vê que o fluxo digital te tira tempo de laboratório, de coisa que você também podia errar na mão. E no fim, hoje, quase todo mundo faz só o planejamento digital. Implante, posicionamento de guia, essas coisas. Mas eu já sei fazer, mas você vê que você vai tirando o erro de inclinação, então ter um guia para fazer implante é melhor. Vou fazer uma coroa fresada. É melhor do que o cara fazia na mão? Eu acho que é, porque você faz o desenho ajuste perfeito, o ajuste acaba sendo melhor. Tempo de Tem cadeira, ajuste, né? às vezes tem. Fluxo digital também não é só comprou o scanner, impressora e Exatamente. funciona. Mas tem que buscar que cada vez tem melhorado mais. E se a gente não usar, a geração que vai vir não vai pegar um caminho aberto, igual a gente pegou de algumas coisas da geração que passou na nossa frente, né? Então cada um tem a sua função no que escolheu fazer de melhor, eu acho. E tem os dois lados, né? Como você falou. Você tem que saber fazer digital, mas você tem que saber o básico também, né? Saber ajustar, Tem que saber onde é que fazer. tá errado. Então, eu acho que meio que se complementa também, né? Complementa e vira uma evolução que depois é o normal, é fazer assim Então, depois, né? porque também o que a gente tá tendo, às vezes, que muito ortodontista também, às vezes, só quer fazer o digital, não quer colar um bracket. Aí não sabe nem colar um bracket, não sabe fazer uma dobra. Também não consegue, né? Nem 8, nem 80, né? Então tem que ser isso. Porque, ó, de 10 anos atrás para agora, hoje, se a pessoa fala assim, ó, eu quero um scanner, vou comprar, várias empresas vendem várias vezes. E se você tiver uso para aquilo, Não, é futuro, fácil a gente- o acesso é maior. o futuro é promissor. E o tanto de clínicas hoje que fazem a terceirização de ir no consultório para escanear, se for o caso, Sim. hoje em dia só não tá no fluxo digital, às vezes, ou não tá começando quem não quis aprender, sabe? Isso é fato. Não, mas a gente tá esperançoso aí, pelo menos dentro da FOB, a gente tá querendo agora estipular bastante a parte de impressão e fluxo mesmo. Até para todos os alunos que entrar, independente de mestrado, doutorado, Já implementar come- isso na é. parte da graduação também. Então, por exemplo, lá na graduação eles já vão ter até aula teórica disso. Então, por exemplo, você vai estar se formando na graduação, você já vai entender um pouco sobre impressão, um pouco de escaneamento, o que seria trabalhar num software 3D. Então, Coisas bem de ponta, né? Super de Então, ponta, né? e o plano é transformar isso cada vez mais, entendeu? Imagina, quem sabe não imprimir alguns aparelhos que a gente só fazia Curso de um laboratorialmente. dia. Então, ó. Credenciamento de um dia. Nossa, isso é legal. Mas É. o futuro é bem promissor, vai dar muito certo. Viu, hoje aqui é a primeira vez que eu tô falando com você depois que você virou o nosso professor novo aqui, né? Então, sabe que é uma honra enorme ter você aqui, saber que você vai continuar com a gente. E com certeza a gente vai ter muito mais conversa aqui, Silvio, o espaço aqui é seu. Sempre que você estiver precisando de expor alguma coisa, ou dividir, né, a gente volta a conversar aqui. A gente tem mudado o formato, eu acho que no YouTube fica uma coisa mais É melhor. mais duradoura, assim, pra gente que quer dividir informação, porque vai estar sempre ali do que no feed, ali lá pra trás, a pessoa pra achar aquilo. Às vezes a conversa é boa, mas se perde no dia a dia, que a gente acaba postando todo dia. Então acho que aqui fica uma coisa de busca Show. mais eternizada, assim, da informação nossa e do bate-papo. Porque acho que no YouTube Melhor. fica Concordo. Bem mais legal. aparece em busca, acho que chega a entrega é maior O para outra alcance, pessoa.
E É um prazerzaço, né? Tá Não, bom? foi satisfação demorou, total. mas foi uma conversão, né? É o que eu queria para hoje, né, da gente falar das contenções. Acho que isso, quem escutou aqui hoje vai refletir um pouco, no mínimo, do que vai fazer. Espero que eles, que tendo o artigo, a gente pode voltar a conversar Sim, sobre os claro. resultados aqui. Né? Quando eu fiz a live, eu falei, Silvio, quando você terminar, a gente volta, né? Acabou demorando um pouco mais, mas já voltou como professor agora, Quem sabe agora né? eu não volto com os resultados, Com né? resultados para Isso. falar e talvez Bons. e já vender um curso aí para quem quiser Ó, fazer, né? Já aí, faz o... claro. Que legal. Porque alguém tem que pagar essa conta. É, Não é? Não é pode sair de verdade. graça todo esse trabalho que você tem, não. As noites sem dormir tem que ter um Uma recompensa, viu? pós-graduação. Tem que valer. Ela tá trabalhando. Tem que valer. Oh. Porque eu sei que isso dá trabalho. Parece que é muito simples, mas para Quando sair não é na clínica, é no laboratório, quando é no laboratório. é em casa, no aqui. computador. É em casa. Não para, não. Tá bom? Então, agradecer aqui. O espaço é de vocês. Muito obrigado. Eu que quem agradeço ficou pela aqui. oportunidade. Muito bom estar aqui, professor. Hoje eu estou com Silvia, né? A gente tem tanto a aprender. Com Foi certeza. ótimo. Prazerzaço estar aqui também, Zé. Com a Elo ainda, a gente tá trabalhando muito junto e eu acho que ainda vai durar uns bons aninhos aí esse Vai trabalho. ter muito trabalho Nossa, sobre isso ainda, muito. né? Então, sempre que você quiser, a gente vai estar disponível aí por Agora eu sei tudo. que você está mais perto aqui da gente. 10 dias já. Eu gostava de moda. 10 dias de Baruins. Você vai 10. gostar. Putz, eu tô amando a cidade, eu acho ela boa demais. Pra odontologia em Bauru é muito rico. Demais, ixi. Porque às vezes você tá num dia assim, você tem gente de todo lugar ali. Eu quero não, os encontros que tem aqui são bem tradicionais. Tem vários no Brasil, mas os que tem em Bauru tem um carinho Opa. maior por todo mundo que passou aqui. Quando você fala que é de Bauru, todo mundo... Ah, eu passei na FOB, conheço o Centrinho, conheço alguma coisa daqui. Porque muita gente boa saiu daqui, Nossa, é sem Opa. igual. né? Com certeza. Muita gente boa saiu daqui, que a gente continue entregando isso, né, Silvio? Essa é a nossa missão. Valeu? Obrigado, Fique viu? com Deus, até a próxima.